Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez e hoje a gente veio falar aqui sobre custo-benefício. Custo-benefício é uma palavra que significa diferentes coisas para diferentes pessoas, mas para muitos, inclusive boa parte dos nossos seguidores, esse carro aqui é um dos modelos que tem o melhor custo-benefício hoje no nosso mercado. Custando R$130 mil e oferecendo aqui por baixo do capô um motor 1.6 THP Turbo, o que não falta aqui é desempenho no Peugeot 2008. Mas chegando perto de 10 anos de produção e já prestes a receber uma nova geração, ainda vale a pena levar um grife desse aqui para sua casa? Isso e muito mais que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Anunciado na Europa em 2013 e lançado aqui no Brasil no início de 2015, o Peugeot 2008 está longe de ser uma novidade por aqui, né? Inclusive é um carro bem comum de você ver nas ruas, né, na mão de locadoras ou até mesmo alguns modelos mais antigos aqui, lá dos seus primeiros anos de fabricação. E na época que ele foi lançado por aqui, ele tinha 3 opções de mecânica. Motor 1.6 16 válvulas com câmbio manual, motor 1.6 16 válvulas com câmbio automático de 4 marchas e por fim o motor 1.6 16 válvulas turbo, esse mesmo THP que a gente tem aqui, só que na época ele vinha equipado apenas com câmbio manual. Segundo a Peugeot, não existia um câmbio automático que cabia ali dentro do cofre do motor do 2008, né? Curioso, porque pouco tempo depois ele recebeu o câmbio de 6 marchas ali na versão 1.6 aspirada e atualmente o 2008 só é vendido com esse tipo de câmbio. Para a versão 2024 ele tem apenas 4 versões de equipamentos. A versão de entrada Allure com motor 1.6 aspirado e câmbio automático de 6 marchas, a versão Road Trip com esse mesmo motor 1.6 aspirado e câmbio de 6 marchas e acima dela 2 versões com motorização turbo. A versão Style ocupando a posição de entrada entre os turbinados com o mesmo motor 1.6 16 válvulas e câmbio automático de 6 marchas que a gente encontra aqui na versão Grife, que ocupa a posição topo de linha da gama 2008. Muito se especula aí sobre a chegada da nova geração aqui do 2008, importado da Argentina, mas olha, sinceramente, muitas pessoas diziam que ela chegava ainda agora em 2023. Mas eu acho que com o lançamento aqui da linha 2024 do 2008 de primeira geração, das duas, uma. Ou a versão nova não chega esse ano e foi adiada para o ano que vem, ou então essa versão antiga aqui, ela segue em produção ainda para o ano que vem, ocupando uma posição de entrada aqui na linha 2008, enquanto a nova geração ocupa a versão de topo. Mas é indiscutível, a grande joia aqui do 2008 é o seu motor THP que a gente encontra aqui por baixo do capô. Um motor que já equipou diversos carros esportivos aqui da Peugeot e Citroën, como o 208 GT, DS3, Peugeot RCZ, e que hoje tem uma versão um pouquinho mais amansada aqui, que equipa o 2008 e também o C4 Cactus. Esse motor, atualmente na sua variante Flex, já resolveu boa parte dos problemas que eram conhecidos da sua versão gasolina. Problema de bico, de bomba, nada disso acontece aqui mais. Ou seja, além de um motor que tem um desempenho muito bom, coisa que ele sempre teve, hoje é um motor muito mais confiável do que ele era há 5, 10 anos atrás. Nessa configuração Flex, é um motor que entrega 173 cavalos no etanol, 165 na gasolina, isso é uma rotação bem alta, e o torque de 24,5 já vem uma rotação bem baixa, 1.400 RPM. Ou seja, a gente está falando aqui de um carro que consegue, junto com um câmbio automático de 6 marchas, aproveitar toda essa curva que esse motor tem, mantendo as rotações bem baixas ali no modo eco, em direção convencional, e na hora que você realmente precisa de desempenho, você pisa fundo, ele joga a rotação lá para cima e consegue entregar aqui um desempenho, em arrancada pelo menos, que é melhor do que qualquer um dos seus concorrentes. Melhor do que a Renegade, do que a HR-V Turbo, do que T-Cross 1.4. Realmente, quando o assunto é desempenho entre os SUVs mais convencionais, esse aqui fica em primeiro lugar. Toda a construção do motor é em alumínio, com injeção direta, ou seja, um motor que mesmo 10, 15 anos depois aqui das suas primeiras aplicações no Brasil, continua sendo bem moderno. De suspensão, a gente tem um setup tradicional aqui de McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, disco de freio nas 4 rodas, que é um diferencial interessante, apesar aqui de não ser um carro muito pesado, mas é um carro potente, então é legal que ele tenha essa configuração. E aqui a gente está falando da versão Grife, topo de linha. Então ele tem essas belas rodas Aro 16, que não são novidades, elas já tinham ali no facelift de 2019, mas eu acho que junto com esses pequenos ajustes que a Peugeot fez aqui para a linha 2022, né,
com o novo para-choque, com os detalhes pretos, com a nova tampa traseira pintada em preto, deu ao carro um visual um pouquinho mais moderno aqui e consegue dar uma sobrevida para o modelo que já está, como eu tinha comentado, próximo de completar 10 anos de idade. Quando o assunto é dimensão, a gente está falando aqui de um SUV compacto, bem compacto mesmo, né? A gente está falando de um carro curto aqui que tem 4,16 m de comprimento, com entre-eixos que também é um pouquinho curto, mas é um carro bem alto. Eu lembro que na época do lançamento, né, muita gente falava que se ele fosse um pouco mais baixo de suspensão, ele teria uma carinha ali meio de perua, meio de minivan, e realmente, eu acho que se ele tivesse menos do que os 20 centímetros de vão livre que ele tem aqui hoje, ele teria uma carinha bem de piruinha. Inclusive na nova geração, né, o 2008, mudou bastante o visual, tá com um jeito aqui um pouquinho mais de crossover, né, de SUV, que agrada tanto os compradores atualmente no Brasil. Como eu tinha comentado com vocês, né, a traseira aqui recebeu uma leve reestilização aqui para a linha 2023, então a gente tem uma nova iconografia aqui Peugeot e toda essa parte aqui pintada em preto, né, tanto no aerofólio quanto nessa faixa aqui intermediária. Eu acho que isso foi legal para tirar um pouquinho do visual de traseira alta, meio de monovolume que ele tinha antigamente e deixar a traseira dele com um pouco mais de estilo de crossover, né, de SUV. Eu gostei do visual, acho que dá uma boa renovada aqui na linha. E por baixo aqui da tampa, né, que a gente pode abrir através de um botão aqui ou através da chave, a gente encontra um porta-mala de 355 litros. Não é um porta-mala muito grande, mas eu acho que é um porta-mala que tem um bom aproveitamento. O para-choque, né, é bem baixo, então a gente consegue ter um acesso muito fácil aqui ao porta-mala. Ele é todo reforrado aqui em carpete, um carpete de boa qualidade, ele tem um batente em plástico, só que ele deixa algumas coisas a desejar. Primeiro, sem dúvida alguma, é essa tampeta aqui, olha, que repara, ela até dobra para facilitar aqui um pouco o seu acesso, mas ela não tem aquelas cordinhas, né? Ou seja, ela não sobe junto com a tampa do porta-mala. Então é muito comum você levantar isso aqui, acabar não reparando, fechar o porta-mala aqui com essa tampeta levantada e isso tampar totalmente o seu espelho retrovisor. E uma outra variação que a gente fez aqui com o 2008, né, que a gente entrou e saiu bastante do carro, era um comparativo, isso aqui foi um negócio que nos incomodou bastante e eu acho que mesmo agora que a gente está entrando e saindo um pouquinho menos, continua incomodando. E o segundo ponto que não me agrada muito é o fato aqui do triângulo e das ferramentas ficarem soltas aqui no porta-mala em duas bolsinhas, né? É uma solução um pouco estranha, né? Você tem até um velcro aqui para pregar, né, no assoalho, não ficar batendo, qualquer coisa do tipo. Mas, querendo ou não, são coisas que roubam um pouquinho de espaço aqui de um porta-mala, que já não é tão grande assim. Aqui por baixo, a gente tem um step temporário, padrão aqui para a categoria. O bom é que o acesso dele é pelo lado de dentro, né? Ao contrário de alguns Peugeots mais antigos que tinham acesso pelo lado de fora. Mas a gente está falando de um fosso realmente bem raso, né? Então a gente não tem espaço aqui para colocar as rodas convencionais do carro. Ou seja, se você estiver fazendo uma viagem aqui com o porta-mala cheio e você furar o pneu, você vai trocar, vai colocar o pneu aqui grande, né, na traseira do carro e muito possivelmente você não vai conseguir voltar com todas as malas que você tinha anteriormente. Aqui em cima a gente tem toda a forração em plástico, interessante, e puxador dos dois lados, o que é prático, né? Dependendo da sua garagem, você só consegue fechar o carro por um dos lados. E para arrematar tudo isso, né? Esse carro aqui está num belíssimo branco pérola, que eu pessoalmente acho que é uma das cores que mais combina aqui com essa nova reestilização do 2008, né? Acho que o detalhe preto, com essa parte de branco pérola, com as rodas nesse detalhe mais diamantado, realmente fazem ele ficar com uma carinha de um carro um pouco mais moderno do que de fato ele é. É um modelo que envelheceu bem. Bora lá para dentro? O interior aqui do 2008 também é outro ponto do carro que, bom, há controvérsias se envelheceu bem. Eu pessoalmente acho que todo esse estilo do iCockpit, né, esse volante pequenininho, numa posição mais baixa, que você enxerga o painel aqui por cima do volante, fazem com que ele tenha um visual um pouquinho mais renovado. Para as pessoas que não estão muito por dentro do mercado automobilístico, né, você vê um carro aqui com esse interior diferentão, né, passa a impressão de uma coisa mais nova. Mas vale lembrar que esse interior aqui já tem um bom tempo, né, tanto aqui no 2008 quanto também no 208. E essa central multimídia, os materiais, o próprio volante aqui, passam a impressão de uma coisa um pouquinho mais antiga. Ou seja, se o carro está renovado aqui por dentro ou não, continua moderno, é mais uma questão de gosto do que uma questão de design. E olha, falando um pouco sobre acabamento aqui no geral, né, a gente tem um carro com um acabamento bem simples. Na época do lançamento, né, o 2008 ainda tinha uma proposta ali de ser um carro um pouquinho mais premium dentro do segmento dos SUVs compactos,
Mas eu acho que boa parte dos concorrentes se atualizaram bastante e conseguem lançar mão de painéis digitais, grandes centrais multimídias, acabamento soft touch no painel e outros aspectos que passam a impressão de um carro mais premium do que a gente tem aqui no 2008. Mas sinceramente, por R$130.000 aqui nessa versão de topo, eu perdoo tudo isso. Eu acho que é um carro que tem sim um acabamento simples, mas é um acabamento condizente com o preço que é cobrado. E desse ângulo que vocês estão vendo aqui, fica muito claro para entender o que significa esse iCockpit. Reparem, é um volante bem pequenininho e o painel fica todo nessa posição superior. É quase que uma linguagem de design que é levada para toda a linha da Peugeot, né? Então você pega as novas gerações aqui do 208 e do 2008, até de carros maiores como o 3008, é tudo sempre dessa mesma forma. Eu acho interessante, mas aqui no 2008 de primeira geração, ele tem alguns pênaltis que atrapalham bastante aqui essa usabilidade do iCockpit no dia a dia. Primeiro ponto, sem dúvida alguma, é que quando a gente fala de ergonomia, o ideal é que o carro se adapte ao motorista, e não que o motorista se adapte ao carro. Mas aqui no iCockpit você sempre é forçado em ficar numa posição onde o volante fica mais baixo. Claro, você tem ajuste aqui de profundidade e de distância para fazer isso. E você também exige ficar aqui com uma posição toda aqui de braço e tudo mais um pouquinho mais baixo. Além disso, você rouba bastante espaço com esse iCockpit, né? Como você tem aqui o volante em uma dimensão, o painel em uma segunda dimensão, né? Você acaba ficando numa posição um pouquinho mais esticada. Eu pessoalmente adoro isso, eu acho que é muito bom, mas para pessoas um pouquinho mais altas, isso não é tão legal. Você fica com a perna batendo aqui no volante, ou o volante tampando o painel, então definitivamente não é uma coisa que vai agradar a todo mundo. Aqui no 2008 a gente ainda tem alguns agravantes, né? A gente tem um banco bem alto, então para quem gosta de dirigir numa posição um pouquinho mais baixa, aqui é impossível, então sempre você está numa posição bem alta, o que, bom, não é muito legal aqui, junto com esse banco um pouquinho mais curto, né, que não dá um apoio muito bom para minha perna, e acaba fazendo com que, além aqui de pessoas mais altas baterem a perna no volante, acabam ficando com a cabeça muito próxima aqui também do teto, que tem o teto panorâmico aqui que já rouba um pouquinho de espaço. E apesar de toda essa modernidade que o iCockpit passa aqui para o interior do carro, na hora que você olha aqui os equipamentos, principalmente de conectividade, a gente está falando sim de um carro bem desatualizado. Ou seja, a gente está falando de um painel analógico com um computador de bordo super simples que a gente comanda através aqui dos botões. E basicamente o que esse painel tem é uma medição de consumo médio e de consumo instantâneo e trip. Realmente muito simples. E aqui no centro do painel a gente tem uma central multimídia que, beleza, há 10 anos atrás era uma central multimídia bem legal, né, com essa posição um pouquinho mais alta, fácil de visualização, mas hoje é um pouquinho desatualizada, né? A gente está falando de uma central multimídia que tem espelhamento celular, mas com um cabo que sai aqui da posição de cima, né, não é muito confortável, não tem espelhamento sem fio e tem algumas funções muito simples aqui do carro, né? Então você consegue ver algumas funções aqui do veículo, alguns parâmetros básicos de farol, de conforto. A gente tem aqui as aplicações também, que é basicamente a conectividade e também o espelhamento ali do computador de bordo, que aqui você consegue ter um pouquinho mais de liberdade do que o computador de bordo que a gente vê ali no painel. E basicamente é isso. A gente tem aqui funções de música muito básicas, né? Então você consegue colocar um USB, ouvir rádio, coisas desse tipo. E a navegação, que apesar de ter um link aqui na home da central multimídia, ela é um espelhamento aqui do celular, né? Do Android Auto ou do Apple CarPlay. Se você não tiver com o seu celular conectado aqui por cabo, você não tem essa funcionalidade aqui de navegação. E os botões aqui de volume são aqui esses botões touch aqui pelo lado esquerdo da central. Além disso, a gente tem aqui do lado direito um botão também onde você consegue desligar a tela e ficar aqui com essa exibição de relógio. E todos esses comandos a gente consegue fazer aqui também pelo volante do carro, né? Então a gente tem aqui duas rodinhas muito simples e dois botões. E a gente tem aqui o comando satélite também, que fica do lado esquerdo aqui do volante, né? Então, realmente funções bem simples aqui, nada demais. E nesse volante aqui, que tem um design bem redondão aqui, que mostra também um pouquinho da idade do carro, né? Os volantes da Peugeot mais modernos são bem mais bonitos. E nessa versão Grife a gente tem aqui um ar-condicionado digital de 2 zonas. Eu acho que é um diferencial bem interessante aqui para um carro de R$130.000. E que tem controles bem fáceis, né? Aqui você controla a temperatura, aqui você controla a força do ventilador. E ele tem uma coisa bem interessante que é, quando você coloca aqui no modo alto, né? E coloca a temperatura automática, você tem algumas versões diferentes, né? Você tem o soft alto, você tem o alto e você tem o auto fast.
Basicamente o que ele faz aqui é limitar a velocidade do seu ventilador, né? Se você quiser que o carro gere mais fácil, você coloca aqui no Auto Fast. Se você quiser evitar aquele vento na cara, você coloca no Auto Soft. E aqui no Auto Convencional ele vai estar no meio termo entre as duas coisas. Aqui no console central também a gente não tem muitos bons porta-objetos, nichos e coisas desse tipo, né? A gente tem aqui alguns na frente, como eu mostrei para vocês. A gente tem um câmbio aqui com uma grelha bem grande, né? Seletor de modo de direção, um pequeno porta-treco aqui atrás e por fim o porta-treco aqui nesse encosto de braço, né? Um console central que aqui não tem encosto de braço. E olha, é uma cortininha que está meio travada aqui, né? Um carro de apenas 5.000 km, o que não é legal. E aqui a gente tem um porta-objeto bem fundo, né? Com mais de uma mão aqui de profundidade, mas bem estreito, né? O carro todo é bem compacto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Aqui na frente a gente tem o freio de mão em forma de manche, que é um diferencial que a Peugeot falava bastante na época do lançamento do carro. Mas eu pessoalmente não acho a usabilidade muito boa. A gente tem o seletor de modo de direção, que é um equipamento aqui exclusivo da versão THP. Então a gente tem aqui um modo de neve, um modo de areia e tudo mais. É interessante, né? Mas eu duvido que alguém vai usar esse carro aqui para o off-road. E aqui na frente a gente tem a manopla de câmbio com uma grelha bem tradicional, né? Com parque, ré, neutro e drive. E que você também tem aqui a opção de fazer trocas manuais jogando a manopla para a esquerda. Lembrando que as trocas manuais são apenas aqui na grelha, a gente não tem aqui as trocas atrás do volante. Além disso, aqui a gente tem também dois botões, o botão Sport e o botão Eco, que basicamente mudam aqui o mapeamento do câmbio do carro, né? Deixando aqui as trocas em rotações mais altas no modo Sport ou deixando em rotações mais baixas no modo Eco. Eu pessoalmente adorei o modo Eco, é o modo que eu recomendo a dirigir aqui no carro, porque ele fica com respostas um pouquinho mais lentas, um pouco mais letárgicas, mas faz toda a diferença no consumo. E como a gente está falando de um carro muito potente, ele não chega a ficar desconfortável ou qualquer coisa do tipo. Aqui atrás a gente tem também um interruptorzinho que funciona para fechar a cortina do teto solar panorâmico. A gente está falando de um teto solar panorâmico gigantesco, né? Sem dúvida um grande diferencial aqui do 2008, né? Uma coisa exclusiva aqui na categoria. Mas uma coisa que eu não gostei muito é que, primeiro, o fechamento da cortina não tem o One Touch, né? Então você não consegue fazer um único toque e abrir a cortina toda ou fechar toda, você tem que ficar segurando o botãozinho. E essa cortina aqui, ela não veda 100% a luz, né? A gente continua tendo aqui um pouquinho de luz, de insolação entrando aqui para o interior do carro. O que não é muito legal, né? Pensando que esse teto solar panorâmico ele não abre, né? O vidro em si não abre. E isso aqui acaba virando uma estufa em dias mais quentes, fazendo com que você precise muito mais do ar-condicionado do que você precisaria em outros carros. Mas bom, eu estava falando com você sobre espaço, né? E reparem só como que a minha perna não tem um espaço muito bom aqui por conta do apoio de braço aqui. Também não tem um bom espaço aqui no meu pé, no apoio de pé. Eu fico numa posição um pouco mais alta, com pouco espaço para minha cabeça. E não tem como mesmo, né? Mesmo tendo ajuste de altura aqui do cinto, do volante, do banco, ainda assim é um carro que tem uma sensação de aperto muito grande aqui na frente e que lá atrás é ainda pior. E olha, eu não sou uma pessoa muito grande, eu tenho 1,77 m e o banco da frente está configurado para mim. Repara só como que, mesmo numa posição aqui mais ereta, né, mais fechada no banco, eu tenho apenas um dedo e meio, 2 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente. É realmente muito apertado. E aí você pode até pensar, pô, mas é um carro que tem uma posição de dirigir um pouquinho mais alta, significa que você vai ter um espaço bom para os pés. E sim, meu pé até que tem um espaço razoável. Mas olha aqui minha canela, como ela fica batendo aqui nesse ressalto que o banco tem aqui na parte de trás. Ou seja, é um carro bem desconfortável para viajar e que você acaba sendo forçado a ficar com a perna um pouquinho mais aberta por conta dessa falta de espaço. E com a perna aberta, vocês sabem o que significa, né? O terceiro ocupante aqui do carro, né, o ocupante do meio, simplesmente não viaja, né? A gente está falando de um carro que tem um túnel central alto, tem um túnel central um pouquinho largo, que os ocupantes laterais vão ficar com a perna mais aberta e que, bom, também não é um carro largo em si, né? A gente consegue aqui facilmente encostar do outro lado. É um carro que vai fazer com que duas pessoas viajem aqui em viagens mais curtas ali, de 2, 3 horas, com um conforto até ok, mas o terceiro ocupante aqui, nem mesmo na cidade, vou te falar, dá para andar com muito conforto. O banco também ele tem uma posição um pouquinho mais baixa, né? E que por conta de eu não conseguir esticar a minha perna, acaba me dando um suporte muito ruim aqui para a coxa. O que força os joelhos, faz ficar mais cansado e novamente faz com que você tenha ainda mais vontade de ficar aqui com a perna aberta.
Encosto de cabeça aqui para os 3 ocupantes e cinto de segurança também para os 3 ocupantes. Lembrando que esses equipamentos são obrigatórios por lei. Além disso, você tem aqui controle de tração, controle de estabilidade e 6 airbags. Enquanto a versão de entrada ali do 2008 não oferece nem mesmo controle de tração e estabilidade, e sem dúvida vale ser pontuado aqui como um ponto negativo da versão de entrada, aqui nessa versão Grife de topo ele é um carro que está, bom, para a faixa dos 130 mil reais, em linha com o que a gente encontra ali em boa parte dos seus concorrentes. Seria muito legal que a gente conseguisse ter sistemas mais avançados, como piloto automático adaptativo, frenagem automática, sensor de pontos cegos e outras coisas desse tipo, mas pelo preço que o carro cobra, vou te falar que o pacote de segurança aqui é bem justo. Os encostos de cabeça aqui são todos em forma de vírgula, né? E muita gente pode até reclamar falando que quando eles estão na posição baixa, eles são incômodos aqui para a coluna. Mas isso não é um problema. Isso, na verdade, é um incentivo para quem está aqui no banco de trás levantar o encosto de cabeça e ficar na posição alta, que é de fato a posição correta de você andar. E o espaço para a cabeça aqui, mesmo pensando no teto panorâmico, é bem razoável, né? Eu tenho 4 dedos aqui entre minha cabeça e o teto, o que é ok. Para os lados aqui é um pouquinho mais limitado, né? Minha cabeça fica próxima aqui do teto. E, felizmente, eu tenho alças PQP aqui no banco de trás. Se eu fosse ser um pouquinho mais detalhista aqui, eu acho que seria legal ter uma luz de salão aqui atrás e alguns poucos equipamentos aqui que fariam o carro ter uma sensação um pouquinho mais completa, né? De versão de topo de linha. Ou seja, é um carro que tem farol automático, que tem limpador automático, mas que falta um retrovisor eletrocrômico. É um carro que tem retrovisores elétricos, mas que falta um rebatimento automático. É um carro que tem vidros elétricos, mas sem one touch e sem fechamento na chave. Ou seja, são alguns pequenos detalhes aqui que fazem com que essa versão Grife aqui, mesmo sendo a topo de linha, ainda tenha uma sensação aqui de versão intermediária. O que é perdoável pelo preço, mas não deixa de ser um ponto de crítica. E lembra que eu tinha comentado com você sobre o tampão aqui do porta-mala? Reparem, para variar a gente deixou ele em pé, né? Então a visualização aqui fica praticamente zero ali para o motorista no espelho retrovisor. Bora então começar a nossa volta aqui com o Peugeot 2008 Grife. E para início de conversa, né, a gente está falando de um carro que não tem chave presencial. É um equipamento esperado de uma versão de topo aqui, de um SUV compacto, mas que sinceramente é perdoável aqui pelo seu preço. Outra coisa que o carro tem aqui também é câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Câmera de ré com uma qualidade bem ruim, né, espelho aqui na central multimídia. E ela não tem gráficos dinâmicos, né? Ela tem um gráfico aqui que é super confuso aqui de você entender. Mas, bom, tem câmera e sensor. Algumas outras versões aqui do 2008 só tem a câmera sem o sensor de estacionamento. Seria útil ter um sensor dianteiro? Seria também, a gente está falando de uma versão topo de linha. Mas, novamente, pelo faixa de preço que ele tá, é algo perdoável. E começando aqui a dirigir o carro, né? A gente está falando de um modelo que tem direção elétrica, uma direção com um peso bem ok, é uma direção um pouquinho mais pesada, né? Não é daquelas direções que você vira com um dedo, mas eu acho que é algo que faz sentido aqui para a proposta e para a configuração de suspensão aqui do carro, né? Antigamente o 2008 tinha uma configuração de suspensão super macia, né? Bem molengona, que não passava muita segurança aqui para quem estava dirigindo o carro. Agora a suspensão já melhorou bastante e a direção também vai em linha com isso, é uma direção um pouquinho mais pesada, que tem uma centralização mais forte do que a gente encontra ali no C4 Cactus, mas bem gostosa, realmente não tenho críticas, mesmo aqui com esse volante pequenininho, que naturalmente já dá uma sensação ali um pouco diferente de outros modelos. Quando o assunto é suspensão, passando aqui numa rua esburacada como essa que a gente está, dá para perceber como que a Peugeot foi muito certeira aqui no acerto desse carro, né? De longe, lá para trás ficou aquelas suspensões molengonas que a gente tinha nos primeiros 2008 e entrou aqui no lugar uma suspensão muito bem ajustada, uma suspensão que é seca em alguns buracos, né? Você sente um pouquinho mais, mas que com esses pneus altos aqui, essas rodas Aro 16 e essa nova calibração que eles fizeram aqui de amortecedores, molas, buchas e tudo mais, fez com que o carro seja muito mais confortável de dirigir na cidade. E na hora que você faz curvas aqui um pouquinho mais rápido, até mesmo fazer essa balançadinha de volante igual eu fiz agora, não é um carro que vai balançar de forma que vai te passar insegurança, que vai te assustar, que vai passar qualquer tipo de impressão negativa aqui do modelo. E na hora que você pisa para acelerar, né, vou colocar aqui o carro no modo Sport e mostrar para vocês, olha. 3, 2, 1, pisei.
Ele desenvolve muito bem e ele até tem um comportamento de levantar um pouquinho na frente, né? É claro, a gente está falando aqui de um carro com 20 centímetros de vão livre e com motor de 173 cavalos, mas que não levanta da mesma forma que era antes, perdendo tração, deixando a direção leve, cantando pneu, nada disso. Ele acelera aqui de uma forma bem natural e bem aceitável aqui para um SUV dessa categoria. Outro ponto aqui que eu acho que vale a pena ser comentado desse motor são esses modos de direção, né? A gente tem o seletor de modo de direção aqui na parte de baixo, então a gente consegue escolher aqui entre o modo de neve, de areia, de lama, desligar o controle de tração e tudo mais, que são itens interessantes aqui, mas sinceramente para um carro que tem zero proposta esportiva em um país tropical como o nosso, que dificilmente tem neve, é uma coisa realmente uma bobeirinha, um detalhe interessante aqui, uma nota de rodapé. Mas o que é muito legal aqui é o seletor de modo de condução do câmbio. Então a gente tem um botãozinho aqui que coloca o câmbio no modo S. Você consegue saber que ele está no modo Sport através da letrinha S que aparece ali no painel. E a gente tem um outro botão que é o modo Eco, que a gente consegue ver através de uma luzinha verde escrito Eco que aparece ali junto do velocímetro. E esses dois botões, eles mexem apenas na configuração do câmbio. A gente não tem nenhum ajuste aqui de direção, nenhum ajuste de acelerador, nada do tipo. É realmente do câmbio. No modo Sport, ele estica um pouquinho mais as marchas, ele faz com que o carro tenha um desempenho melhor, né? Consiga entregar esses 173 cavalos aqui de uma forma mais coesa. E no modo Eco a gente consegue ter aqui um ajuste de câmbio que faz com que o carro troque de marcha muito, mas muito cedo. Em outros carros, né, principalmente com motores turbo 1.0, 3 cilindros e tudo mais, esse mapa de configuração aqui do modo Eco seria provavelmente bem desconfortável, trazendo aqui para o interior do carro uma vibração esquisita, uma sensação de modelo pesado e tudo mais. Mas como esse carro aqui tem um motor 4 cilindros de deslocamento relativamente grande, né? A gente está falando de motor 1.6 e que tem um desempenho muito bom em baixas rotações, lembrando, né? A gente tem uma entrega 100% do torque dele, dos 24,5 kgfm, já aos 1.400 RPM. Então, no final das contas, esse modo Eco é simplesmente excelente e é como eu recomendaria a maior parte das pessoas dirigirem esse carro. Até mesmo na estrada você pode manter aqui no modo Eco e o carro não vai ficar frouxo, desconfortável, inseguro ou qualquer coisa desse tipo. Essas são as vantagens da gente ter aqui um carro com um motor forte e um motor grande, né? Isso vai muito além de você querer esportividade, você querer sair correndo para todo lado, mas muito também dessa sensação de modelo de carro um pouquinho mais leve, que é muito confortável quando a gente pensa em um carro que na prática não é tão leve assim, pesa na faixa ali dos 1.200 kg. Todo esse conjunto aqui de acelerador, de freio, de câmbio, de modo de direção, fazem com que o Peugeot 2008 hoje seja um carro muito mais coeso do que ele era na época do seu lançamento. Então um motor que hoje funciona de uma forma muito mais suave, uma suspensão que passa uma segurança muito maior, e como um todo um carro muito mais gostoso de dirigir, inclusive muito melhores do que os outros motores THP a gasolina que a gente encontrava ali na época do DS3, do C4 Lounge e tudo mais. Naquela época eram motores muito agressivos, carros que realmente pareciam a todo momento querer acelerar, falavam, nossa, olha a minha potência, olha como que eu tenho 160 e poucos cavalos e tudo mais. E hoje aqui nessa configuração Flex, ele ganhou mais potência, né, com etanol, 173 cavalos, mas ele também tem um comportamento muito mais dócil. Novamente, volto a falar o ponto que eu tinha comentado agora há pouco. Você ter um carro de alto desempenho, com um bom motor, com motor potente, vai muito além do que você querer sair correndo por todos os lugares, andar acima da velocidade permitida ou qualquer coisa desse tipo. Isso tem muito mais a ver com a sensação de segurança, de conforto e de leveza que você tem na hora de dirigir o carro. E é muito comum aqui no canal a gente usar aquela expressão cavalo anda, cavalo bebe, ao se referir aqui aos motores mais potentes dessa categoria, principalmente quando a gente fala aqui dos SUVs. É o que a gente percebe, por exemplo, no caso do Renegade, com motor 1.3 turbo, que definitivamente não é um carro econômico. E até mesmo em outros modelos, como por exemplo o T-Cross, que é muito mais econômico com seu motor 1.0 do que com seu motor 1.4 turbo. E quando a gente fala aqui dos motores 1.6 aspirados e 1.6 CHP aqui do 2008 e também ali do C4 Cactus, a gente inclusive já chegou a fazer um teste aqui no canal, colocando os dois modelos lado a lado e fazendo um teste de consumo entre os dois. E olha, o resultado nos surpreendeu. O motor THP aqui ele consegue inclusive ser mais econômico do que o 1.6 aspirado em alguns cenários.
o que sem dúvida é uma coisa muito legal. Você consegue unir um bom desempenho também a um bom consumo de combustível. E nesse nosso teste aqui com 2008, quais foram os números que a gente encontrou? Tudo isso que a gente está falando aqui foi com gasolina, foi a forma com que a gente recebeu o carro aqui da Peugeot e como a gente veio andando aqui esses últimos 400 quilômetros mais ou menos. Quando a gente está falando aqui de um trânsito um pouco mais pesado na cidade, né? Um trânsito de anda e para, alguns sinais, algumas ruas de bairro, algumas avenidas, é um carro que vai fazer um consumo aqui na faixa dos 7 km por litro, que é um consumo razoável aqui para o trânsito pesado de São Paulo. Acima disso, né, em um consumo médio, né, pegando um pouco mais de avenida, algumas poucas vias expressas, ruas de bairro, realmente um cenário um pouquinho mais realista, é um carro que vai fazer um consumo médio na gasolina na faixa dos 9 km por litro. E acima disso, quando a gente está falando de um trânsito mais livre, sem ar-condicionado, final de semana, avenida, sem anda e para e tudo mais, é um carro que chega a alcançar aqui os 13 km por litro, um consumo também bem razoável. Em vias expressas, andando ali a 80, 90 km por hora, com o trânsito um pouco mais liberado, ele vai chegar a fazer ali uns 18, 19 km por litro. E na estrada, o consumo vai variar ali entre 15 e 16, dependendo ali do trajeto que você tiver. Isso tudo usando ar-condicionado e mantendo uma velocidade média ali de 100, 110 km por hora. Ou seja, é um carro que está longe de ser econômico, né? Como a gente encontra, por exemplo, num Tracker 1.0, no T-Cross 1.0, em outros modelos aqui com motor 1.0, porém, a gente está falando de um carro que tem um consumo muito bom na hora que a gente compara com os outros SUVs mais potentes que a gente tem na categoria, né? Então, quando a gente compara com o T-Cross 1.4, com o HR-V, com o Renegade e tudo mais. É um consumo de combustível aqui perfeitamente aceitável, na média, e com um tanque de combustível aqui de 55 litros que consegue te dar uma boa autonomia. Ou seja, apesar de ser um carro que eu definitivamente não recomendo para viagens longas por conta da falta de espaço interno, pelo menos em relação a abastecimento e autonomia, você teria um carro aqui bem razoável para a categoria. Bom, e agora que vocês já conhecem o Peugeot 2008 por dentro e por fora, hora de falar os pontos positivos e negativos aqui do SUV topo de linha da Peugeot. E sem dúvida alguma, é impossível falar aqui desse carro sem colocar como primeiro ponto positivo o motor. Esse motor 1.6 CHP é realmente um excelente motor. E eu acho ele um motor muito bom em todos os aspectos. É um motor que tem um desempenho muito bom, sem dúvida alguma, né, com 173 cavalos. É um motor que tem ali também um consumo de combustível bem razoável para um motor turbo e com o nível de desempenho que ele tem. E é um motor que é muito bem casado também com esse câmbio automático de 6 marchas, que é um câmbio antigo, que é um câmbio difícil de configurar. A gente sabe disso ali por conta de carros da Fiat, da Peugeot, da Jeep, da Citroën, da Volkswagen, e que aqui conseguiu ficar bem casado com esse motor. Então o modo Eco, que mantém ali as trocas em rotações bem baixas, consegue usar e abusar ali do bom torque que esse carro tem em baixas rotações, e também um modo Sport que consegue entregar todo o desempenho que esse motor tem com uma facilidade muito grande, sem invadir muito barulho na cabine, sem qualquer tipo de vibração, sem nada do tipo. Realmente um carro com um desempenho muito bom e com uma suavidade ao dirigir que também é bem positivo. Ainda falando dessa suavidade, né, outro ponto que ajuda essa boa impressão que o carro passa aqui é a suspensão. Na época do lançamento do Peugeot 2008, eu tenho uma memória muito viva que eu e o Davi a gente foi fazer um test drive do THP, na época ainda com câmbio manual, e era um carro que tinha uma suspensão simplesmente terrível. Era realmente muito ruim. Uma suspensão que era mole, que o carro na hora que você acelerava ele levantava a dianteira, perdia a tração, que não dava muita confiança em curvas. Mas eu acho que a Peugeot foi aos poucos aprimorando esse acerto de suspensão aqui desse carro. E hoje a gente está aqui com um carro que consegue rodar de uma forma muito suave, que tem uma suspensão um pouquinho mais firminha em alguns buracos e alguns cenários, mas que passa um conforto, uma segurança muito boa, e tudo isso sem perder os 20 centímetros de vão livre que ela tem. Ou seja, é um carro que você não precisa se preocupar com valeta, saída de garagem ou qualquer coisa desse tipo. Uma suspensão confortável que também te passa uma segurança muito boa na cidade e na estrada. Mas é claro que nenhum carro é perfeito. E o 2008 aqui, chegando quase aos seus 10 anos de idade, com certeza também não vai ser. E o primeiro ponto negativo dele, indiscutivelmente, é o espaço traseiro. A gente está falando de um carro muito apertado aqui no banco de trás. É um carro que tem uma abertura de porta que não tem uma amplitude muito boa, que tem um acesso difícil, um carro estreito, um carro com um vão central aqui, um túnel central muito alto. Ou seja, o espaço para quem vai aqui no banco de trás é realmente bem ruim.
E para quem está aqui no banco da frente, o iCockpit também não ajuda muito, né? Ele te força a ficar numa posição que você fica com o banco mais recuado e apertando ainda mais os passageiros aqui do banco de trás. Junto com isso, eu trago também o segundo ponto negativo desse carro, que é a ergonomia. E olha, vou ser muito sincero, eu adoro o iCockpit. Eu gosto muito da posição de dirigir do novo 2008, do 208, do 208 antigo, e até gostava aqui também da posição de dirigir do 2008 até pouco tempo atrás. Mas esses bancos aqui realmente não ajudam. Ele já é um carro apertado, ele já é um carro que tem uma posição um pouquinho esquisita ali por conta do iCockpit, e com esses bancos que são bem duros e fazem uma pressão desconfortável na lombar, fazem com que ele seja aqui, para essa categoria dos SUVs compactos, um dos carros que tem uma das piores ergonomias. E olha, vou ser muito sincero, eu não gostaria de viajar desse carro, não é um carro que eu recomendo viajar de forma alguma, não só aqui pelo espaço traseiro, pelo porta-mala limitado, pelo step que tem um fosso muito raso, mas principalmente aqui pela ergonomia e por conta desses bancos aqui realmente bem desconfortáveis. Para quem está na cidade vai, mas para pegar a estrada esse carro não é legal. E custando 130 mil agora, no final de 2023, já na versão 2024, é indiscutível que o Peugeot 2008 Griffe tem uma excelente relação de custo-benefício. A gente tem aqui um carro que tem uma série de equipamentos que são condizentes com a faixa de preço que ele está. A gente tem um excelente motor 1.6 THP e um carro que continua sendo gostoso de dirigir mesmo 10 anos depois do seu lançamento. Inclusive, ouso dizer que hoje ele é um carro muito mais gostoso do que ele era antes desses ajustes de suspensões que foram feitos durante o tempo. Ou seja, o 2008 continua sendo um carro muito recomendável nessa faixa de preço, mas para um público bem específico. E esse público é quem procura um SUV compacto na faixa dos 130 mil reais e não liga muito para espaço. É indiscutível que quem quer um SUV compacto potente tem opção em praticamente todos os modelos. A gente tem Fastback Limited 1.3 Turbo, a gente tem Creta 2.0, a gente tem HR-V 1.5 Turbo, T-Cross 1.4 Turbo, mas todos eles acima dos 150 mil reais, inclusive muitas vezes beirando os 200 mil. Nessa faixa de preço dos 130 mil, 135, basicamente o que você tem aqui, levando uma carroceria de SUV compacto com um motor potente, é o Renegade Sport, o 2008 aqui na sua versão Griffe e o C4 Cactus THP. Todos eles carros com design um pouquinho mais antigo, com limitações no espaço interno e que no final das contas são muito parelhos um com o outro. Ou seja, você está dentro de casa, os três carros são do grupo Stellantis, muitas vezes são vendidos na mesma concessionária, então vale a pena conhecer os três modelos, fazer um test drive nos três e decidir qual que faz mais o seu estilo. O C4 Cactus ali com seu jeito meio de hatch médio, o 2008 aqui com seu estilo meio de minivan, ou então o Renegade com seu jeito um pouquinho mais robusto e equipamentos um pouquinho melhores aqui do que os seus dois concorrentes franceses. E olha, foi muito legal fazer essa revisita aqui no 2008. É um carro que melhorou bastante com o passar dos tempos, que continua sendo um carro interessante hoje em dia e que, sinceramente, eu estou muito curioso para saber como vai ser a nova geração, mas eu acho que esse modelo aqui também vai deixar um pouquinho de saudade, apesar de não ser um modelo que tem números muito significativos de venda. Não deixe de assistir aqui no nosso canal também as outras avaliações que a gente fez aqui do Peugeot 2008 1.6 aspirado, do C4 Cactus, do Renegade e de praticamente todos os outros SUVs compactos que a gente tem à venda hoje aqui no Brasil. Não deixe de deixar também a sua curtida, se inscrever no canal e a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On ou nas quartas-feiras, às 6 horas da tarde, no Carros pelo Mundo, o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.